Fala pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta sexta-feira. Vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas. Vamos trazer primeiramente uma informação a respeito das categorias de base. Tiano Gomes, que era o gerente da base do Botafogo, ele sairá do clube. Ao contrário do que o Durcésio Melo disse na entrevista que ele concedeu ao GE na última semana, de que o Tiano não sairia, a chegada do Léo Senna seria apenas para compor ali o trabalho do departamento de futebol. Léo Coelho, né? Falei Léo Senna, Léo Coelho, que já esteve no estádio Newton Santos no último jogo do Botafogo, já está ali dentro da estrutura do clube. O Tiano Gomes acabou sendo desligado do Glorioso e o Alvinegro divulgou isso através de uma nota oficial. Abro aspas para o Glorioso. O Botafogo comunica que o gerente de futebol das categorias de base, Tiano Gomes, está de saída do clube. No Glorioso, desde 2017, Tiano foi um dos responsáveis diretos pela reestruturação do futebol da base alvinegra e desempenhou papel fundamental por melhorias nas condições de infraestrutura, o que proporcionou a promoção de inúmeros jovens formados no clube durante o seu ciclo. O Botafogo agradece ao profissional pelos serviços prestados em seu ciclo e deseja sucesso nos seus próximos desafios. Então, você teve esta comunicação em relação ao Tiano, que foi no seu perfil no Instagram e postou o seguinte: após 7 anos de clube, hoje encerro meu ciclo com a sensação de dever cumprido. Grato pela oportunidade de estar à frente do futebol de base do Botafogo e de construir uma bonita trajetória. Passei por 3 presidentes em 5 anos de Botafogo e um sócio majoritário por mais de 2 anos. Então, Tiano Gomes, que era o responsável pelas divisões de base do Botafogo, sai do clube. Vamos ver qual será o seu caminho no futuro do Botafogo. Fica aqui o meu desejo de boa sorte para o Tiano, que sempre me atendeu muito bem. Todas as demandas que eu sempre busquei a respeito das divisões de base do Botafogo, tive sempre o respeito do Tiano pelo meu trabalho. Então, fica aqui o meu sentimento de gratidão pelo Tiano e meu desejo de boa sorte para onde é que ele vá a respeito ali do seu trabalho profissional. Amigos, vocês gostam de um bonezinho? A Foot Fanatics tem uma promoção exclusiva para vocês. Está aqui, ó. Esse boné está com promoção bem bacana. E no caso da sua primeira compra, você tem um desconto utilizando o meu cupom TF10FUT. Então, entre agora na Foot Fanatics. Vou deixar o link aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e na descrição, para vocês poderem comprar esse boné maroto, moleque e serelepe. Eu recebi algumas perguntas nas redes sociais. TF, você não disse que o contrato do Fábio Matias vai até 2026, seriam mais 2 anos de contrato a partir de agora? O GE trouxe até 2028. Amigos, a minha informação eu sigo com a mesma, tá? É até 2026, até confirmei hoje como uma fonte, se o vínculo era até 2026, 2028, eu teria entendido errado. Não, a minha fonte falou, não, a informação tá certa, é isso mesmo, até 2026. Então, o contrato do Botafogo, essa renovação que está prestes a acontecer com o Fábio Matias, com aumento de salário, aumento de multa, aquela informação que nós trouxemos em primeira mão na última quarta-feira, será até 2026. Muito se falou nos últimos dias a respeito do Adrielson, zagueiro que não tem jogado na equipe do Lyon, se ele não poderia voltar ao Botafogo no meio do ano, na janela de transferências de julho. O seu empresário conversou com a galera do mercado da bola do UOL e disse o seguinte: tivemos contatos de clube alemão e de 3 clubes do Brasil na última semana. Porém, o Adrielson está feliz no Lyon e o Lyon está feliz com o Adrielson. Não existe a possibilidade dele voltar para o Brasil agora. E ele continuou: há muita gente escrevendo e falando coisas que não são verdadeiras. Tudo está acontecendo conforme planejado. Antes de decidir pelo Lyon, nós tivemos uma conversa sobre todo o processo. O Lyon é um clube gigante. Nós sabíamos que os primeiros 6 meses seriam de adaptação, o que, de fato, está acontecendo. Ele está contente lá na França. É que o Adrielson não vem jogando, né? O Adrielson, realmente, ele perdeu espaço na equipe francesa. É um jogador que não tem tido minutos ali com o técnico que comanda a outra equipe do John Textor.
E devido a este ponto, o torcedor tem se perguntado, pô, por que o Adrielson não volta? Porque ele está ali na equipe francesa, poderia fazer parte da nossa defesa nesse campeonato brasileiro, poderia ajudar o nosso clube na Libertadores, mas foi um projeto de carreira, o jogador entendeu que era hora dele sair do Botafogo e foi isso que aconteceu, tanto ele quanto o Perry. Não adianta a gente responsabilizar o Botafogo, os dois saíram porque eles quiseram, né? Porque eles tiveram as oportunidades, tiveram as propostas e acharam que era melhor a saída do Botafogo. Outros jogadores receberam propostas nesse final de ano, nesse início de ano, e eles acharam melhor continuar no Botafogo, acharam que no momento fosse interessante eles permanecerem no clube, e é assim que funciona, né? Você tem que ouvir muito, e o Textor, eu falo isso aqui repetidas vezes, mas é bom sempre deixar aqui frisado, o Textor, ele sempre deixa os jogadores à vontade, o Botafogo quer o dinheiro das vendas, mas o Textor, ele tem esse lado humano também, de entender, você quer sair, você quer ficar, você acha melhor para sua estrutura familiar permanecer no Botafogo, o Textor sempre vai para este caminho em relação aos atletas, em relação ao que eles buscam para as suas carreiras. E o caso do Adrielson foi muito esse, né? O Adrielson achou que era melhor para ele sair do Botafogo no final do ano, depois de pouco mais de 1 ano e meio de clube, e foi o caminho que ele escolheu, que era jogar no Velho Continente. Eu, desde o ano passado, sempre falo aqui e vou continuar falando. Foi, na minha opinião, uma escolha erradíssima dele e do Perry. O Perry perdeu espaço na seleção brasileira, poderia continuar sendo o terceiro goleiro, poderia ter jogado tranquilamente esses amistosos agora na Europa como titular da seleção brasileira, perdeu espaço para o Bento, perdeu espaço para o Léo Jardim, perdeu espaço para o Rafael, e só se ele virar um monstro no Lyon, e muito possivelmente ele continuará jogando poucos jogos, a gente não sabe se o titular vai permanecer na próxima temporada, mas são escolhas, aí são aquilo que eu falei na live pós-jogo, alguns empresários, não são todos, não vou generalizar a categoria, mas muitos empresários, eles pensam apenas em el bolsito, não pensam na carreira do jogador, querem lucrar em relação a esses pontos, e isso acaba acontecendo. Perry e Adrielson perderam chances na seleção brasileira, e o Adrielson está perdendo aquele ritmo de jogo que ele teve no Botafogo. E por falar em defesa, o jornal O Dia fez uma matéria bem interessante, pegando todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem uma média de gols inferior à de Vasco, Grêmio, Corinthians e Bahia. O Botafogo tem uma média de gols sofridos nesse ano de 0,95, que dá quase um gol por jogo. Uma média muito alta. E tem um detalhe interessante sobre essa estatística, porque se você levar em conta só os jogos contra times de Série A, são 9 gols em 5 jogos, uma média de quase 2 gols por jogo. E é algo que o Arthur Jorge vai ter que corrigir. Claro, você tem as falhas individuais em determinados lances, determinados gols, isso acontece direto, mas no meu entender, você tem muitas falhas também coletiva, de pressão na bola, pressão pós-perda, você tem jogadores que não estão fazendo o trabalho certo na hora de pressionar. No jogo contra a equipe do Júnior Barranquilla, a pressão pós-perda do Botafogo não existiu, a pressão no jogador da bola não existiu, então você tem muitos detalhes. Claro, tecnicamente, falamos do Adrielson, o Halter é inferior ao Adrielson. Eu acho o Barbosa superior ao Cuesta, em relação até mesmo à parte de vigor físico, mas eu acho que tem muitos pontos além do que apenas o lado individual, acho que é o lado coletivo. Ano passado, os mesmos zagueiros que começaram o Campeonato Brasileiro foram os que terminaram. No primeiro turno, Adrielson e Cuesta eram idolatrados por todos nós, terminaram o Campeonato Brasileiro criticados por todos nós, principalmente o Vitor Cuesta. Por quê? O que aconteceu? O sistema defensivo, não os zagueiros por si só, não os 4 zagueiros, mas o sistema defensivo do Botafogo, porque a marcação começa lá na frente, lá no Tiquinho, no Eduardo, e tem que vir até aqui atrás. O Botafogo começou a ter falhas, e todos acabaram vendidos, né, em relação ao desempenho de todo o sistema defensivo. Tamo juntos, beijos, volto lá pelas 8 com o nosso Noite Alvinegra. Tamo juntos, valeu. Mais 2 vídeos, assistam meus outros conteúdos também lá no Instagram, lá no Resenha com TF, e até mais tarde. Valeu, fui.